enquanto Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Ele era exemplo de justo, reconhecido de todo o povo, pois adoravam e serviam o mesmo Deus, Javé de Israel, criado os céus e da terra. No entanto, somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creram. Por que Deus escolheu esses 3 homens? Um dos motivos foi o fato de todos eles serem identificados nas Escrituras do Antigo Testamento como homens justos. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Jó capítulo 1, versículo 1. Daniel capítulo 6, versículo 4. Todos eles foram provados e mostraram-se fiéis. Noé pelo dilúvio, Daniel na cova dos leões, Jó pelas provações dolorosas de Satanás. Foram todos homens de fé. Por sua fé, Noé ajudou a salvar sua família e a criação animal. Daniel, por sua fé, salvou sua própria vida e a vida dos seus 3 amigos. Daniel 2,24. Pela fé, Jó salvou seus 3 amigos do juízo de Deus. No entanto, a fé e a justiça desses 3 homens não puderam ser imputadas aos outros. A família de Noé teve de confiar em Deus e entrar na arca. Os amigos de Daniel tiveram de orar e crer em Deus. E os amigos de Jó tiveram de se arrepender-se e de oferecer o devido sacrifício. Terceiro subponto do terceiro ponto diz assim, o profeta Daniel. A lição diz assim, irmão, nos últimos tempos tem surgido questionamento sobre a identidade do Daniel, apresentado nesse trio de justos. São 2 os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome que Ezequiel emprega Daniel não é como Daniel usado no livro de Daniel. É que, segundo o fato de ser muito jovem para ser cotado entre 2 patriarcas antigos, mas muitos repositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidade na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia, era ministro na corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente em todo o exílio da Babilônia. E nosso comentário, irmão, desse ponto é que terceiro ponto é que Daniel, herói do Antigo Testamento e principal personagem do livro de Daniel, de linhagem nobre e real, foi levado como prisioneiro para a Babilônia, pois Nabucodonosor, em 605 a.C., justamente com outros jovens judeus com as mesmas qualidades e capacidade. Capítulo 1, versículo 1 ao 7. Ali passou o resto de sua vida e ganhou destaque como profeta e estadista. Daniel foi instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Ele e seus amigos Ananias, Misael e Azarias foram agraciados com o generoso menu da corte pagã. Como alimento real era contra a lei de Moisés e poderia torná-lo mesmo eficiente, Daniel ausentou-se em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Com uma concessão, o seu pedido, Daniel e seus amigos tiveram permissão de apenas comer vegetais e beber água durante 10 dias e demonstraram ter ficado mais saudável que os demais companheiros. Os supervisores perceberam que esses jovens judeus possuíam grande habilidade e sabedoria. Ao final desse período de treinamento, foram reconhecidos pelo rei como superiores a todos os homens e sábios da corte real. Através da divina revelação divina, Daniel contou o sonho que o rei havia esquecido e também deu a interpretação que incluía a destruição do rei Nabucodonosor. O rei elogiou Daniel, honrou o seu Deus e recompensou com presentes preciosos,
Também o pôs por governador em toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Mas Daniel interpretou outro sonho de Nabucodonosor e disse ao rei que durante algum tempo ele pediu o seu trono, mas que este seria recuperado depois que ele tivesse se humilhado completamente. Em sua religião, Daniel manifestava a mesma fidelidade incondicional. Ele desafiou o decreto de Dário e orava a Deus ao invés de fazer petições ao rei. Foi lançado na cova dos leões e milagrosamente salvou. Ele nunca transgrediu as suas convicções, nem resistiu em sua lealdade a Deus. Viveu até o 3º ano do reinado de Ciro, 533 a.C., chegando provavelmente aos 90 anos de idade, ainda bastante ativo. Ezequiel se referiu a Daniel como um homem de grande sabedoria e piedade e colocava ao lado de pessoas tão dignas quanto Noé e Jó, homens que renomaram virtude. Jesus se referia a Daniel pelo menos uma vez. Conclusão. Concluímos a nossa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz a respeito da retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, né, irmãos? Que justifica o pecado que crê em Jesus, né? Noé, Daniel e Jó foram grandes homens da história de Israel, renomados por seu relacionamento com Deus e por sua sabedoria. Na época em que Ezequiel pregou essa mensagem, Daniel ocupava uma elevada posição no governo da Babilônia, mas mesmo este grande homem de Deus não poderia ter salvado o povo de Judá, porque Deus já havia julgado a nação devido à impiedade geral. Amém, irmãos? Então, que esta lição, irmão, a gente vê que tem situação que Deus ele atende a oração do justo. Mas tem momento, irmãos, que quando Deus ele quer agir, irmão, porque Deus ele sabe trabalhar na minha vida e na sua vida. Tem momento quando ele quer agir, por mais que a gente venha querer, irmão, interceder, irmão, mas só que a paciência de Deus, irmãos, a vontade de Deus, irmãos, ela é soberana. E não adianta, irmão, a gente querer orar, irmãos, alguém é querer acreditar que aquilo não vai acontecer, porque muitas vezes a gente já orou, a gente já falou, e a pessoa não deu ouvido. E quando vê, irmão, ali, irmão, é expirado o prazo e acontece. A gente se depara com uma situação onde vivenciamos, irmãos, né? O povo de Deus passou um momento difícil, podemos dizer, perdemos realmente uma situação onde o povo fez a sua escolha, né? E que prevalece a voz do povo, né? A voz de Deus, e disse que ali, irmão, parece que eu creio que a igreja e vocês temos orado para Deus dar vitória, né? A nossa nação. Mas, irmãos, já estava na vontade, no centro da vontade de Deus, irmãos, e essas orações seriam, irmãos, né, irmãos, expiradas diante de Deus, porque a vontade de Deus é permitir, porque o povo não quer. Então, se o povo quer, está aí, está certo? E Deus permite circunstâncias, mas que possamos orar, que possamos pedir a misericórdia do Senhor pela nossa nação, pelos nossos líderes, para que Deus possa usar de misericórdia para com o seu povo aqui na terra dos viventes. Né, irmãos? Sabemos que tudo coopera para a vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida fortemente. E não esqueça, irmão, de ajudar o canal da igreja, né? Inscreva-se no canal, irmão, para que esse canal ele venha crescer, irmão, para que esse canal outras pessoas também venham vivenciar, venham realmente tirar, irmão, lições de vida. A gente, às vezes, aborda algum assunto à parte para ter um material melhor, né? A compreensão. Sabemos que o tema é grande, extensivo, a gente tem que correr um pouco, irmão, para a gente não ficar uma aula tão cansativa, né, irmão, para os nossos irmãos ilustres, né? Deus abençoe você, professor de escola, você aluno, que você possa ter um dia na escola, né, de compreensão, e que é através desta lição, quando for dada a oportunidade, quando o irmão estiver ali falando, o professor estiver falando da lição, você realmente vai inteirar o seu conhecimento, né, irmão, na escola,
através do conhecimento que a gente vai aprendendo na lição bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.